Você já parou para pensar que existe um único hábito, sim, apenas um, capaz de transformar completamente a sua vida em apenas 60 dias? Pode parecer exagero, talvez até impossível. Mas e se eu te dissesse que esse hábito foi defendido por um dos maiores estudiosos do sucesso de todos os tempos? Um homem que dedicou mais de 25 anos da sua vida entrevistando os mais ricos, influentes e bem-sucedidos do planeta. Alguém que não só entendeu os segredos do sucesso, como também os traduziu em princípios simples, práticos e poderosos. Esse homem se chama Napoleon Hill, e neste vídeo eu vou te mostrar como aplicar um dos conceitos mais transformadores do seu legado. Um hábito negligenciado por muitos, mas que, se praticado com disciplina por apenas 2 meses, pode mudar completamente o rumo da sua história. Não importa a sua idade, profissão ou nível de conhecimento, o que você vai descobrir aqui tem o potencial de virar a chave da sua vida. Mas, para isso, você precisa assistir até o final, porque tudo começa com uma decisão. Napoleon Hill acreditava que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas tem uma parte oculta dessa frase que a maioria das pessoas ignora: a repetição. Sim, a repetição. O hábito de programar sua mente todos os dias com pensamentos que te aproximam dos seus objetivos. E é aqui que entra o hábito que pode mudar a sua vida: a prática diária da autoafirmação consciente. Não estou falando de repetir frases vazias no espelho com um sorriso forçado. Estou falando de um processo poderoso, descrito por Hill como autossugestão, a habilidade de influenciar profundamente o seu subconsciente por meio de palavras, emoções e imagens mentais. Hill observou que as pessoas bem-sucedidas tinham algo em comum. Elas sabiam exatamente o que queriam e reafirmavam isso todos os dias, com clareza, com paixão, com fé. E esse é o primeiro passo: decidir exatamente o que você quer. Parece simples, certo? Mas pergunte-se agora: se eu te pedisse para me dizer, com detalhes, o que você realmente quer da vida, você conseguiria responder? A maioria das pessoas vive no automático, querem ser felizes, ter mais dinheiro, ter sucesso, mas esses desejos são vagos, soltos e não têm poder algum. Napoleon Hill sabia disso. Por isso, ele insistia em um ponto: defina um objetivo claro, específico, com prazo definido, e escreva isso no papel. Escrever no papel é o segundo passo. Pode parecer bobo, mas não é. Ao escrever, você transforma uma ideia em algo físico. Você dá forma ao seu desejo. E mais, você começa a envolver sua mente consciente e subconsciente nesse processo. Hill recomendava algo simples, mas extremamente eficaz: escrever, todos os dias, uma declaração pessoal de propósito. Um pequeno parágrafo com as seguintes informações: o que você quer alcançar de forma específica, o prazo para alcançar esse objetivo, o que você está disposto a dar em troca, um plano claro e inicial para começar imediatamente. Depois de escrever essa declaração, vem a parte crucial: ler em voz alta 2 vezes ao dia, uma vez ao acordar, outra antes de dormir. Esse é o hábito. Esse é o exercício. E se você fizer isso com disciplina por 60 dias, algo poderoso começa a acontecer. Seu cérebro começa a aceitar aquela declaração como uma verdade. Seus pensamentos começam a se alinhar com suas ações. Suas emoções se organizam em torno de um propósito, e você começa a atrair oportunidades, decisões e comportamentos que te levam exatamente na direção do seu desejo. Isso não é mágica, é foco, é neurociência, é programação mental. E Napoleon Hill já falava disso há quase um século. Agora, pode ser que você pense: mas só isso? Só escrever e repetir? Sim e não, porque o verdadeiro segredo está na forma como você faz isso.
Você não pode repetir suas afirmações como um robô. Não pode fazer isso com pressa ou distraído. A emoção é a chave. Hill enfatizava: a fé é o ingrediente invisível que transforma uma sugestão em crença. Por isso, cada vez que você repetir sua declaração, faça isso com convicção. Sinta como se aquilo já fosse real. Visualize o resultado. Envolva sua emoção. Acredite, ainda que no início pareça difícil. Nos primeiros dias, talvez você se sinta estranho, talvez nem consiga acreditar no que está dizendo. E tudo bem, isso faz parte do processo, e é nesse ponto que muitas pessoas desistem, porque não veem resultados imediatos. Mas aqui vai uma verdade dura: os frutos mais valiosos demoram a amadurecer. Você não planta uma semente hoje e colhe amanhã. Existe um tempo natural de gestação, e nesse intervalo, o que mantém a chama acesa é a disciplina emocional. Napoleon Hill dizia que a persistência é o elo entre o desejo e sua realização. E essa persistência nasce da repetição. Repetir todos os dias sua meta, com sentimento, com fé, com vontade, mesmo quando estiver cansado, mesmo quando duvidar, mesmo quando tudo parecer contrário. É justamente nesses dias que você fortalece seu músculo mental, que você se torna inabalável, que você começa a moldar sua realidade de dentro para fora. E quando a mente acredita, o corpo age. E quando o corpo age com foco, consistência e propósito, o mundo responde. O importante é continuar, porque com o tempo, sua mente começa a aceitar aquela ideia como verdadeira. E quando isso acontece, seu comportamento muda. Você começa a agir de forma diferente. Começa a tomar decisões mais alinhadas com o que você quer. Começa a perceber possibilidades que antes passavam despercebidas. E é aí que a transformação começa a se manifestar. Não é milagre. É neuroplasticidade. É reprogramação mental. E funciona. A verdade é que a maioria das pessoas não tem sucesso porque nunca diz claramente ao universo e a si mesmas o que realmente querem. Vivem no piloto automático, reagindo à vida, em vez de criar a própria realidade. Mas você não precisa ser assim. Nos próximos minutos, vou te mostrar como montar sua própria declaração de propósito do jeito que Napoleon Hill ensinaria. E mais, como adaptar esse hábito ao seu dia a dia, mesmo com a rotina corrida. Mas antes, me diz uma coisa: você está pronto para assumir o controle da sua vida? Agora que você entende o poder da autoafirmação diária, talvez esteja se perguntando: como eu coloco isso em prática na minha rotina? E a resposta é: com simplicidade, mas com intenção. Você não precisa de uma hora do seu dia, nem de um ambiente perfeito, nem de estar no clima. Você só precisa de comprometimento com você mesmo. Leva menos de 5 minutos pela manhã e 5 minutos à noite. Aqui está um modelo prático baseado nos princípios de Hill. Encontre um lugar calmo. Pegue sua declaração escrita. Respire fundo. Se concentre. Leia em voz alta com emoção, como se estivesse vivendo aquilo agora. Visualize o resultado acontecendo. Sinta a emoção de já ter alcançado aquilo. Esse pequeno ritual, repetido por 60 dias, é capaz de criar novos caminhos neurais. Seu cérebro começa a perceber aquilo como real. E mais importante, você começa a se comportar como alguém que já vive aquela realidade, e é aí que as mudanças externas começam a acontecer. Você se torna mais confiante, mais determinado, passa a tomar decisões melhores. A procrastinação diminui, sua mente se alinha com seu propósito e, com o tempo, os resultados aparecem. Mas atenção, pode ser que durante esses 60 dias tudo pareça igual, que o mundo ao seu redor não mude, e é aí que você precisa entender. A verdadeira mudança começa por dentro. É como preparar o solo antes de plantar. Os primeiros dias não mostram frutos, mas são os mais importantes. São eles que definem se a semente vai florescer
ou morrer. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Não é esperar para ver, é agir como se já fosse real, é acreditar antes da prova, é caminhar mesmo no escuro, com a certeza de que há luz no fim. E isso não é teoria, é prática. Vários grandes nomes da história usaram esse mesmo princípio. Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie, todos eles tinham esse hábito de visualizar, afirmar e agir como se seus sonhos já fossem realidade. Foi isso que inspirou Hill a escrever Pense e Enriqueça. E sabe o que é mais incrível? Você pode fazer o mesmo. Não precisa de dinheiro, de status nem de apoio externo. Só precisa começar. Hoje, pega um caderno. Escreva seu objetivo. Seja específico. Dê um prazo. Descreva o que vai fazer em troca. Monte sua declaração de propósito. E a partir de hoje, reafirme isso todos os dias. Vai parecer estranho no início? Simulation. Vai ter dias em que você vai duvidar? Simulation. Mas continue assim mesmo, porque cada repetição é um tijolo na construção da sua nova realidade. E quando os 60 dias passarem, você vai olhar para trás e perceber: não foi o mundo que mudou, foi você. E se você acha que isso é apenas mais uma técnica motivacional passageira, pense bem, quantos hábitos você já tentou mudar e não conseguiu porque não havia um propósito claro por trás. É isso que esse exercício resolve. Ele te alinha com o seu porquê, com a sua razão de agir. E quando o propósito é forte, a disciplina se torna leve. Sabe por quê? Porque a motivação do dia a dia pode falhar, mas o propósito, quando bem definido, se mantém firme mesmo nas tempestades. Ele te guia quando tudo ao redor parece confuso, e você não precisa esperar estar pronto. Na verdade, você nunca vai se sentir completamente pronto. A transformação não começa quando você estiver 100% preparado. Ela começa quando você decide dar o primeiro passo, mesmo com medo, mesmo com dúvida. Nos ensinamentos de Hill, há um padrão claro entre todos os que alcançaram sucesso duradouro. Eles começaram antes de se sentirem prontos. Eles deram o primeiro passo sem ter todas as respostas, e o caminho foi se revelando conforme a caminhada avançava. E com você vai ser igual. Você vai escrever sua declaração ainda sentindo insegurança. Vai repetir frases que no começo parecerão distantes da realidade. Vai sentir resistência, vai querer parar, mas continue, porque cada dia que você persiste, você rompe um ciclo mental que te manteve estagnado por anos. Você começa a abrir espaço para uma nova identidade. Aquela que já existe dentro de você só precisa ser despertada. E lembre-se, não é sobre perfeição, é sobre progresso. Você só precisa ser 1% melhor a cada dia. Ao final de 60 dias, será 60% mais próximo da sua melhor versão. E esse é um número que já muda vidas. Agora que você sabe qual é o hábito, agora que entende o poder da autoafirmação diária e a força da autossugestão, a escolha está nas suas mãos. Você pode ignorar tudo isso, seguir vivendo como sempre viveu, esperando que algo externo mude a sua vida. Ou pode tomar uma decisão agora. Pode escolher ser o arquiteto da sua própria história. Napoleon Hill dizia que as oportunidades vêm disfarçadas de adversidade ou derrota temporária. Talvez esse vídeo seja o seu chamado, seu sinal, sua chance de transformar tudo. E tudo começa com 10 minutos por dia, por 60 dias. Só isso. Não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mudar, quer crescer, quer se libertar da estagnação. Então aproveita esse impulso, pegue esse conhecimento e transforme em ação. Escreva sua declaração, afirme com emoção, visualize com fé e haja com coragem, porque o mundo não muda até que você mude, e quando você muda, tudo muda com você.
Se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos. E mais importante, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez você seja o catalisador da mudança de outra pessoa. E se quiser continuar sua jornada de transformação, clica aqui no vídeo que está aparecendo na tela agora. Lá, eu aprofundo ainda mais os ensinamentos de Napoleon Hill e te mostro como aplicar esses princípios em todas as áreas da sua vida. Até lá, cuida da sua mente, cuida dos seus pensamentos, porque é aí que mora o verdadeiro poder. Te vejo no próximo vídeo.